Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos falando a respeito de dízimo. Vamos lá. E ainda falando a respeito de Jacó, da qual as pessoas citam muito, né? Falando que Jacó foi dizimista e que não sei o que. Mentira. Vamos lá. Terceiro aspecto ainda de ontem. Ontem nós falamos dois aspectos de Jacó. Hoje nós vamos falar mais um. Há um terceiro aspecto interessante neste relato. Jacó propõe a Deus 5 condições agregadas, como se eu mandasse em Deus e em troca eu fosse dar algo para Deus. Foi o que Jacó fez, né? Jacó, ele pediu 5 coisas que Deus fizesse para ele nesta viagem e só assim, desta maneira, ele seria dizimista, daria dízimo ao Senhor. Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestido para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai. Isso é ser dizimista ou isso é uma troca, uma barganha com Deus? E as pessoas ainda citarem que Jacó foi dizimista, ele foi um barganhador, ele barganhou com Deus. As 5 condições estão unidas pela preposição. E está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 20. Se Deus atendesse apenas 4 dos 5 itens da lista de requisição, Jacó estaria automaticamente livre de cumprir o voto. Ele pediu a presença de Deus, mais proteção, mais comida, mais roupa, mais paz. Segundo o voto que Jacó fez, ele daria o dízimo se todas as condições fossem atendidas, todas, sem exceção. Se Jacó deu o seu dízimo, não sabemos, pois não há registro bíblico sobre isso. Apenas sabemos. Então aqui, se Jacó deu seu dízimo, não sabemos, pois não há registro bíblico sobre isto. E como, agora eu te faço uma pergunta, como esses líderes enganadores, mentirosos, afirmam que Jacó foi dizimista, se na Bíblia não menciona em parte alguma dela que Jacó foi dizimista? Não tem relato nenhum na Bíblia. Como que eu posso afirmar alguma coisa que não existe relato escrito? Irmãos, vamos começar a se atentar para as coisas de Deus. Deus, ele está preocupado além disso. Ele não está preocupado com o seu dinheiro. Ele não está preocupado com o que você tem para levar para a igreja, não. Ele está preocupado com a sua vida, com a sua mudança, com a sua aceitação, com a sua mudança de caráter. Jesus quer que você vá morar no céu. É para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para tirar esse jugo da minha vida e da sua vida. E é por isso que eu venho aqui trazer estes estudos para a sua vida de crescimento. Apenas sabemos que todas as condições foram atendidas por Deus ao longo dos 20 anos seguintes, culminando com o seu retorno a Canaã. Gênesis capítulo 31 e 38 e Gênesis capítulo 33, versículo 18 ao 20. Agora vamos falar a respeito de Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 11. Vamos lá, o versículo que o povo mais usa para extorquir dinheiro dentro de igreja, obrigando o povo, falando que tem que levar, que nós estamos roubando de Deus. Agora vamos à explicação de Malaquias. Vamos lá. Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais, e dizeis,
Em que te enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Vós estáis sob a maldição e continuais em me enganar. Vós, todo o povo, trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me com isto, disse dos exércitos, para ver se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós bênçãos em abundância. Por vós eu ameaçarei o gafanhoto, para que não destrua os frutos de vosso campo. Os gafanhotos que fala aqui que vai destruir era plantação. Hoje as pessoas estão falando que gafanhoto vai comer seu dinheiro, que seu dinheiro não vai render, que você, se não for dizimista, você não vai ter dinheiro. Gafanhoto come plantação, gafanhoto não come dinheiro, a não ser desses pastores aí, porque o meu dinheiro gafanhoto nenhum come. Na minha casa não existe gafanhoto, no banco não existe gafanhoto, na sua conta corrente, na sua conta poupança, não existe gafanhoto, é mentira. E para que a vinha não fique estéril no campo. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 11. No livro de Malaquias, a lei do dízimo fazia parte do sistema sacerdotal levítico, o qual foi extinto com a morte de Cristo. Olha que interessante. O dízimo foi extinto. Extinto é porque não existe mais, aniquilou isso, tá bom? Começa a falar a respeito de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João, daí para frente. Neste texto, a palavra original hebraica, que chama terep, é corretamente traduzida na Bíblia de Jerusalém como alimento. Outras versões traduzem como comida ou mantimento. O dízimo era sempre entregue em forma de cereais, grãos, frutas e animais, jamais em dinheiro. Ver em Levítico, capítulo 27, versículo 30, 32, Números, capítulo 18, versículo 27 e 28, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 17, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, 23, 28 e 29, Segunda Crônicas, capítulo 31, versículo 5, Neemias, capítulo 10, versículo 37, Neemias, capítulo 13, versículo 5, Mateus, capítulo 23, versículo 23, e Lucas, capítulo 11, versículo 42. Todos esses versículos e capítulos que eu acabei de falar, vai estar falando que as pessoas davam em alimentos quando davam o dízimo, tá bom? O texto sob análise revela que Deus prometeu abrir as janelas dos céus, ou, segundo outras versões, abrir as comportas do céu. É interessante esclarecer que a expressão hebraica para comportas, janelas do céu, é exatamente a mesma encontrada em Gênesis capítulo 7, versículo 11 e 12, quando as comportas do céu se abriram na época de Noé. Houve muita chuva. As bênçãos para os dizimistas fiéis, descritas no livro de Malaquias, não eram carros novos, dinheiro e etc., mas sim chuvas na medida certa que molhavam a terra e faziam germinar as sementes para que se produzisse uma grande colheita. Então, quando esses pastores que gostam de falar que Deus vai abrir as janelas dos céus, as comportas do céu, que vai chover bênçãos sobre a sua vida,
que você vai ser abençoado, que você vai receber em dobro, que você vai... Tudo que eles falam é mentira. Quando a Bíblia cita de abrir as comportas do céu, quando Deus fala de abrir o céu, era a respeito de chuva para abençoar a terra daqueles que plantavam. Não tem nada a ver com bênção hoje para a sua vida. Analisa a Bíblia, estuda a Bíblia, para de ser enganado por estes homens. Não tem nada a ver abrir comporta do céu para a bênção para a sua vida. Nada a ver. Você vai receber chuva para a sua vida. É isso que você deve estar querendo. Inundar sua casa de chuva. Essa é a bênção que esses pastores falam tanto, viu? Não existe bênção a não ser se você mexe com colheita, com planta. Aí você vai ter a chuva na medida certa para abençoar a sua terra. Mas hoje você não faz isso. Hoje você trabalha, tem carteira assinada e o seu ganho. Irmãos, chegou o tempo de acordar para a vida, parar de ser enganado por esses lobos que estão vestidos de terno e gravata. Terno e gravata não quer dizer que a pessoa tem caráter. Terno e gravata não quer dizer que a pessoa que está lá em cima é de bem. Não. Se fosse assim, nós teríamos excelentes pessoas no STF. E muito pelo contrário, né? Não vamos entrar neste assunto de política aqui, porque aqui o nosso foco é falar desses pastores que tanto gostam de roubar de você. Eles é que estão te roubando e não você de Deus. Não existe mais esse negócio de roubar de Deus, está me roubando. Não. E isso aqui, graças a Deus, nós falamos o texto, nós damos prioridade em tudo de falar capítulo e versículo para que você possa ler. Todos estes que eu citei, anote na sua casa, leia, estude, para que você não seja mais enganado dentro da sua igreja, para que você não seja mais um bobo dentro da sua igreja, que o seu pastor fique falando só de dizimista tem que ser dizimista, ou fazer votos dizimistas. Que você fique com esta palavra nesta noite e amanhã nós damos continuidade em nome de Jesus.